Glória a Deus. Amém. Vamos dar continuidade nesse nosso tema, conquista. E o nosso subtema é conquistado por Deus, né? Agraciado, né? Conquistado por Deus, agraciado. Nós já tivemos duas ministrações, falando sobre a criação, a existência, né? E na verdade o foco desse primeiro subtema é mostrar como o nosso Deus tinha e tem o poder de nos conquistar. E nós somos dele porque fomos conquistados por ele. Ele não é um Deus, ele é o Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso. E ele tem todos os méritos, né? E ele conseguiu ir lá e pegar a gente, né? E conquistar a gente, né? Então essa ideia, isso é nada mais do que graça, por isso que está ali agraciado. Nós fomos e somos agraciados, fomos alcançados pela graça do Senhor, porque a gente vai ver hoje, Deus não precisa de nada nem de ninguém, mas Ele quis, né, estar conosco, Ele quis nos salvar. Então, essa é a ideia do conquistado por Deus, e para tanto Ele fez, como nós ouvimos, né, fez esse universo, o tamanho dele, menor que ele, porque ele é maior que o universo, né, e fez as coisas pequenininhas, mas também fez essa grandeza que é o universo, a vida. E nós vamos estar trabalhando, né, algumas semanas sobre soberania e sabedoria. Hoje a gente vai começar por soberania, ou a soberania de Deus, né? E aí eu tenho um texto aqui, eu coloquei aqui para a gente ganhar tempo, né? Então vai ter alguns slides com muita coisa, mas é porque eu coloquei os textos para que a gente ganhasse tempo, tá bom? Eu vou ler aqui 1 Timóteo 6, 13 a 16, diz assim, Paulo falando ao seu filho Timóteo: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, sempre pra cá. Honra e poder eterno. Amém. Então esse é o nosso Deus, o Deus que habita numa luz inacessível, que tem a imortalidade, que ninguém nunca viu, né, que tem todo o poder, que enviou Jesus Cristo. E esse é o nosso Deus soberano. Você percebe aí que é um ser, vamos dizer assim, à parte, né? Deus é Deus, ou seja, Ele é um ser diferenciado, né? E a partir dele tudo mais existe, né? E todos nós na verdade recebemos tudo. Então esse é um texto que eu queria deixar para pensar, né? E Ele é o único soberano. Só existe um soberano, e o soberano é Deus. Tem muitos soberanos, uns S minúsculo, mas o soberano é só esse Deus, certo? Que é imortal, não morre, nunca morreu, que vai morrer, que habita numa luz inacessível. A palavra soberano ali no texto é essa aqui, dinastes, que significa príncipe, potentado, ministro real de grande autoridade. É o texto soberano, certo? Então, essa é uma expressão, tem várias palavras no original, para soberano, certo? Aí uma outra palavra
palavra para soberano no grego é essa aqui, arcon, que quer dizer governador, comandante, chefe. Então, para você tentar aplicar essas coisas a Deus, né? Claro que isso aí é uma fala humana, né? Para tentar descrever Deus, o divino. Então é muito pouco, é pobre. Nosso português, o grego, o hebraico, seja lá no que for, ela é pobre diante da grandeza de Deus, certo? Eu queria que alguém abrisse Apocalipse 5, que eu não botei aqui. E outra palavra, né? Aqui está transliterado, certo, irmão? É despotes, que está em Apocalipse 6:10. Apocalipse 5, Apocalipse 6:10. Que quer dizer mestre, senhor. Então, se a gente juntar esses três, então o soberano seria um príncipe potentado, ou seja, cheio de poder, real, ministro real com grande autoridade, governador, comandante, chefe, mestre e senhor. Se a gente quisesse, né, juntar as três palavras que falam, usa o termo soberano. Quem achou Apocalipse 5 e 6:10? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Meu Deus. O outro 6:10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, são versículos para a soberania de Deus, né? E com esse significado que a gente colocou aí. A gente vai, na verdade, devagarzinho mergulhando, né, nessa doutrina e tem muita coisa para falar, né? E muito mistério, muito negócio maior do que a nossa capacidade de penetrar. Mas a gente vai pelo menos, né, arranhá-la. A origem da palavra soberano advém do latim supremitas e potestas, que significa poder supremo. Então, ser um soberano é ter o poder supremo. E o que é o poder supremo? Um poder soberano quando não existe outro superior a ele. Então, não existe ninguém, nem nada, nenhum poder superior ao de Deus. Por isso que ele é o soberano, né? O soberano, se a gente quiser colocar, dos soberanos. Então, porque não existe, ele é a última instância, ele é o último que alguém pode recorrer, né? Não é o STF, não é nenhum outro poder da terra, né? Nenhum poderoso da terra, mas na verdade ele é o poder maior, né? Então, poder soberano é igual a poder supremo, e poder supremo é aquele que não tem ninguém superior a ele. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre esse atributo de Deus, atributo natural de Deus, de ser soberano. Na Bíblia, a soberania refere-se ao poder absoluto e legítimo de Deus sobre todas as coisas. Isso significa que Deus é o único verdadeiro Senhor, com autoridade suprema sobre a criação e todas as suas ações. É a ideia de que Deus governa e controla tudo, com um propósito específico para cada evento e circunstância. Então, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Claro, isso é uma figura, né? Eu particularmente creio que ele sabe. Se ele conta as estrelas, que ele chama pelo nome, quanto mais cabelo, né? Então, mas a ideia de que os mínimos detalhes do universo, né, o mínimo detalhes que existia, onde quer que exista qualquer coisa, Deus conhece e intervém, né? Ele bota a mão, tira a mão, ele faz o que ele quiser. Isso é ser soberano. É a ideia de que Deus governa e controla tudo com um propósito específico para cada evento e circunstância. Nas Escrituras ele é apresentado como Criador e sua vontade como a causa de todas as coisas. Nada existe ou existiu se Deus não quis que existisse. Nada. Até que, não sei se a gente vai entrar nisso, até a possibilidade do mal existir. Deus
deixou de existir. Certo? Ele deixou, se ele não deixava, se ele não quisesse. Ele deixou. As razões vai para além, né, da nossa, às vezes, capacidade dele. Ele é apresentado como Criador e a sua vontade como a causa de todas as coisas. Ele está revestido de autoridade sobre todos os seres e sustenta todas as coisas. Então, ele não só criou, mas ele sustenta todas as coisas. Isso é ser soberano. E é isso que a gente está vendo. E é esse o nosso Deus, irmão. A gente, às vezes, diminui o nosso Deus, né? Não sei se vocês lembram, até falei na mensagem, lá no Povoado Duro, né? A criança pergunta: pai, que tamanho é Deus? Né? Aí o pai disse: o tamanho daquele avião. E aí o guri disse: então Deus é pequeno, né? Por causa de um avião lá nas alturas, você vê miudinho, né? Aí o pai disse: vamos ali comigo. Ele levou ele no aeroporto e disse: olha, aquele ali é esse aqui, aquele avião é esse. Então Deus é grande, né? Deus é pequeno para quem está longe deles, Deus é grande para quem está perto. Né? Então Deus é muito grande, irmão. Não tem como a gente medir, né? Não tem como a gente medir. Aí eu vou citar alguns versos, né, que falam dessa soberania de Deus, certo? Sem muito comentário, né? Porque só são textos bíblicos, certo? Então, em Gênesis 14, 19 está escrito: abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então, quem é que possui os céus e a terra? O Deus Altíssimo. Certo? Isso é soberania. Ele possui, ele é o dono dos céus e da terra. A terra ele deu aos homens por um tempo, né, para estar, de certa forma, tomando conta, né? Mas mesmo assim ele é maior que os homens, né? Ou seja, não é porque ele arrendou. Jesus até colocou algumas palavras de ter arrendado, né, a terra, ele só levou uma volta. Mesmo assim você vê que ele está no controle, ok? Em Êxodo 18:11 ele fala assim, a Bíblia fala: agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou o seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Quem é maior do que todos os outros deuses? O soberano Senhor. Ele é o maior do que todos os outros deuses, né? E os povos, a gente sabe que os povos eles eram muito politeístas. O que é isso aqui? Que acreditavam em vários deuses, né? Então cada nação tinha vários deuses e tinha um Deus como se fosse o Deus dele. E aí Deus chama Abrão, né, da terra de dos caldeus, né? Chama ele de lá do lugar que era cheio de Deus e disse: eu vou revelar para você o único e verdadeiro Deus. E a partir de Abraão Deus começa a se revelar como o único e verdadeiro Deus e maior que todos os deuses das nações. E quando as nações iam brigar, né, sempre nesse negócio do Deus, qual é o Deus que está na frente? E quando o Deus de Israel entrava, acabava. Então, isso é soberania, né? Isso é o Deus maior que todos os deuses. Nosso Deus é maior do que todos os deuses, que na verdade a gente pode dizer falsos deuses, né? Porque não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus, são todos falsos. Tem vários textos na Bíblia que mostram essa grandeza do nosso Deus. Eu selecionei algumas, né, durante a Bíblia, só para a gente começar a ver como a grandeza dele. Salmo 95:3 assim diz assim: porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele fez, e as suas mãos formaram a terra seca. É tudo dele, né? Jeremias 27 diz assim: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder, e com o meu braço estendido eu os dou a quem me agrada. Se ele é o dono, ele dá quem ele quer. Não, ele é o dono, foi ele que fez, né? Eu costumo dizer que nós somos de Deus. O ser humano é de Deus, ele sabe, ele pensa que não é, mas ele é de Deus. Ele é de Deus pela criação. Deus tem direito da nossa vida por direito de criação e por direito de redenção. Na verdade, a gente é dele.
E alguns reconhecem. Quem reconhece é beneficiado, quem não se perde, né? Mas na verdade, todo mundo é de Deus, desse sentido, certo? Daniel, que é um livro que fala, né? Eu pensei até em focar muito em Daniel, mas eu não, vou abrir mais, né? Se você ler Daniel, quem já leu o livro de Daniel, você vê um governo bem presente de Deus ali. Você vê Deus mesmo botando a mão dele guiando a história, né? E com uma soberania, né? Uma sabedoria, uma graça, um negócio tão espetacular como Deus foi criando, né? Ali em Daniel. E tem uma expressão lá em Daniel que é: os céus domina ou manda. Ah, os céus mandam, o céu domina. E aí, depois você pergunta. Aí, Daniel 9, 25 a 27, eu vou ler aqui. Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz não seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Agora aqui, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. Aleluia. O seu domínio é até o fim. Ele livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos homens. Aleluia. Declaração de um ímpio, né? De Dario. E ele é como se ele estivesse descrevendo esse Deus que eu estou falando aqui, né? Que ele está estudando esse poder de Deus que tem um reino, né? Que a gente chama de sempiterno, ou seja, sempre eterno. É esse que a gente está vendo aqui um pouquinho, né? E a gente vai ver mais anúncios. Em Atos 17, 24 a 30, Paulo falando: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos, eu gosto desse texto, vida, respiração, todas as coisas. É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, essa declaração de Paulo acerca de Deus. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar, e se arrependam. Se arrependam. Essa é a mensagem de Deus para nós. Se arrependam das suas loucuras. Se você achar que eu sou a medida que você dá, né? Que eu sou a medida que você dá de mim. Irmãos, então a gente tem sim, claro que eu conheço a Deus em parte, Paulo falou, né? O que a gente sabe é em parte, ou seja, é um pedaço. Em parte a gente fala, profetiza. Mas nunca pense que o seu Deus é do tamanho da sua cabeça, da minha. Que o seu Deus, o Deus verdadeiro, é do tamanho do seu conhecimento, da sua experiência. Ele é infinitamente mais, muito maior. Né? E a gente tem que absorver isso. O nosso conhecimento, o nosso entendimento. Né? É pequeno, né, Mário? É pequeno diante. Deus é maior. Deus é uma coisa estrambólica. É verdade. Consegue. Em Apocalipse 9, versículo 6, diz assim: e ouvi como que voz de grande multidão, como que voz de muitas águas, e como que voz de grandes trovões, que ele dizia: aleluia, pois
pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Que coisa maravilhosa. São alguns versículos, são alguns textos, né, alguns versículos que eu poderia pegar um monte lá, eu alistei tanto texto. Mas eu vou colocar um, eu vou pegar de Gênesis, né, eu vou chegar até Apocalipse. E toda a Bíblia mostra esse Deus imenso, né? Esse Deus soberano, esse Deus infinito, que governa, né? Que está acima de tudo e de todos. Vamos lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo nome acima da terra, o maior é Deus. Tem um irmão nosso, né, um teólogo chamado Luiz Perkoff, e ele falou uma coisa que eu achei interessante, eu coloquei aqui, e eu acrescentei mais duas, né, que eu acho que também é interessante, certo? Ele falou assim, Perkoff fala que a soberania de Deus, né, está apoiada em dois atributos: a vontade soberana e o poder soberano. Então, para ele, a vontade soberana de Deus e o poder soberano é que faz a soberania de Deus, entendeu? Vontade de Deus e poder de Deus é que faz da sustentação a soberania dele. Ok? Aí eu acrescentaria a bondade e a sabedoria. Eu coloquei plenas ou soberanas. Então, vontade, poder, sabedoria, vontade, poder, bondade, sabedoria. Para mim, né, dá base para a gente entender um pouco a soberania de Deus. Se a gente entender um pouco a vontade de Deus, se a gente entender um pouco o poder dele, se a gente entender um pouco a bondade dele, e a gente entender um pouquinho a sabedoria dele, talvez a gente entenda um pouco a soberania. Então, eu estou falando isso enfatizando mesmo, irmão, é que realmente é um negócio espetacular, certo? É um negócio espetacular, a soberania de Deus. Realmente a gente vai só arranhar, né? Mas vamos lá. Então, nessa questão da vontade de Deus, quer dizer isso aqui, ó, Deus, ele faz o que quer. A vontade soberana de Deus quer dizer que ele faz o que quer. E de fato, ninguém pode dar pitaco nenhum. Se ele decidir fazer algo, está feito, ponto final. A gente pode espernear, o Satanás pode pular no inferno, pode os homens fazer o que quiser, mas se Deus disser, se ele disser, eu vou fazer isso, está feito, certo? Então a soberania de Deus se baseia nessa vontade soberana dele. A gente vai ver, eu queria que vocês me ajudassem, né? Nesses textos que dá uma ideia. Então, aí eu fiz uma pergunta: querer é poder? Só para Deus, certo? Só Deus faz aquilo que Ele quer, mas ninguém. Esse negócio que a gente faz, que a gente quer, é furada, né? Esses homens que, principalmente a turma mais jovem hoje, a liberdade é fazer o que quer, você não faz o que você quer. Na verdade, os homens geralmente fazem mais o que são condicionados a fazer, ou forças internas e externas, né? Aí os homens começam a fazer e acham que é livre. Na verdade, eles são condicionados, até por uma força, né? Oculta, satânica. Mas o homem não faz o que quer. Deus sim. Quem achou pode ler esse? Filipenses 28. Ou não? Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestinados, ele os chamou. Depois de chamados, os declarou justos. E depois de declarados justos, lhes deu sua glória. Então você vê aí a mão de Deus, é Deus mesmo conduzindo. A gente vai entrar, mas aí talvez a gente entre mais na frente, dependendo sobre salvação, né? Que aí está falando de salvação. Mas você vê que Deus está no governo, né? Deus está no governo aí. A gente não se salva, irmão. Acho que vale a pena pontuar isso aqui, né? A gente não se salva porque a gente quer se salvar, não.
A gente se salva porque Deus quer salvar a gente. Diferente. Certo? Você não se salva porque você quer se salvar. Você se salva porque Deus quer salvar você. Vou dar um exemplo da vida. Você está lá se afogando. Se você está se afogando, você não está se afogando. Você vai morrer se alguém não chegar. Chega um bombeiro lá, salva-vida, né? E vai resgatar você. Mas de forma bem simples, né? É mais ou menos isso aí. Você não se salva porque quer, não. Você pode estar lá se batendo, engolindo água e tentando nadar, mas você vai morrer se alguém não chegar. Pode ter a vontade que for. Se alguém não chegar para lhe puxar, e se alguém é o Espírito Santo, você morre lá, com toda a vontade de se salvar. Certo? Efésios 1. Qual? Efésios 1, Efésios. 4 a 6. Como também nos eligió nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amor. Eita texto, né? Você vê que vocês estão falando de predestinação, né? A gente não vai entrar no fundo disso aí, né? Mas é uma doutrina que está na Bíblia, certo? O problema é compreendê-la, mas ela está na Bíblia, certo? Não vamos entrar nisso agora não, porque é outra história, né? Nós não vai falar sobre isso não. Mas mais uma vez você vê Deus, né? Deus fazendo, certo? E a soberania passa essa ideia para a gente, do Deus que está fazendo, Deus que tem vontade de fazer algo e Ele vai fazer, porque Ele pode fazer. Filipenses 2,13. Isso é demais, tá? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus quem faz em você tanto querer quanto realizar, segundo o quê? A boa vontade dele. Por isso que eu coloquei a bondade, que é uma vontade boa, né? Deus pensa bem a respeito do homem. Não é que o homem merece que ele pense bem, ele pensa bem porque ele é bom, né? Mas percebe que ele quer o querer e o realizar segundo a boa vontade dele. Beneplácito da sua vontade. Beneplácito é uma vontade ardente, certo? O beneplácito quer dizer assim, é uma vontade de querer, como é que diz? Forte. É uma vontade que a pessoa quer fazer mesmo. Então, é isso que é beneplácito, certo? Trazendo, tentando dar uma ideia mais nossa, né? Essa vontade de querer fazer mesmo o que ele está querendo fazer. Ele faz, certo? Tem mais algum texto? Não, João né? 15:16. Esse é conhecido também, né? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, aí está falando da missão, né? Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, né? E vos nomeei para que vocês vão e dê fruto e o fruto de vocês permaneça. A fim de que tudo que pedir ao Pai ele lhe conceda, né? Então, perceba aí, então é a vontade de Deus, né? A soberania está montada na vontade dele, é a vontade dele. Esse texto aqui é aquele quando o leproso chega para Jesus, né? E diz assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes. Ó, aí Jesus disse, eu quero. Tocou nele, ficção, fique limpo. Olha que coisa mais linda, né? Não sei como você lê esse texto, mas para mim é lindo. Há 30 ou mais anos atrás eu ouvi uma mensagem de um pastor acerca desse texto. Eu nunca mais esqueci o que ele falou. Mais de 30 anos. Ele falou, né? E a gente sabe que é assim mesmo. Ele falou que Jesus não só quis fazer aquilo, mas Jesus, né, tocou nele. Que ele poderia simplesmente ter dito ficção e o cara ficava lá, mas ele tocou, ou seja, essa questão do toque a um leproso é de uma grandeza muito grande, uma satisfação. Ele aceitou o cabra, né, todo feridento, todo cheio de doença, né, e ele vai lá e toca. E a gente sabe que pela lei, né, ninguém podia tocar em leproso, porque quem tocava no leproso ficava imundo. Né? E na verdade ele mudou essa visão, né? Não é o imundo que mancha o puro, é o puro que muda o imundo.
A gente pode tentar aplicar isso na vida. A gente pensa assim, que é o errado que vai determinar o certo, ou seja, vai influenciar o certo. Mas na verdade, na perspectiva de Deus, é o certo que muda o errado. Eu tenho falado isso porque é verdade, não. A história aí é que o bem e o mal, eles são do mesmo nível, e não é. O bem e o mal não estão no mesmo nível de poder. O bem é infinitamente maior do que o mal. É porque o mal é mais zoadento. O mal faz cara feia, entendeu? E o bem é tranquilão. Vai fazendo, mas não há equilíbrio, né? Os orientais têm aquele negócio do yin yang, né? Aquela preto e o branco, que se equilibram. E o branco tem um pouquinho do preto e o preto tem um pouquinho do branco. Aquilo ali é furada. Para tentar colocar as coisas boas e certas no mesmo patamar das ruins. E não é. Certo? Estou pensando do ponto de vista de Deus, né? Deus operando. Eu ouvi outra frase de um irmão, há 5 anos atrás, que vou falar porque veio na mente, mas era para mais na frente. Ele disse bem assim: Vanilson, nenhum mal, nenhuma maldade do diabo ou dos homens se compara com a bondade do Senhor. Eu fiquei pensando assim. E ele me deu um quadrinho que tem assim: Deus é bom. Não é para hoje não, eu faço bondade talvez lá na frente. Mas ele botou: Deus é bom. E eu botei, sabe onde está Deus é bom? No meu banheiro. Porque pelo menos uma vez ou duas eu entro naquele banheiro todo mundo. Quando eu olho, está lá para aqui: Deus é bom. E eu me lembro da frase: não existe maldade humana, nem satânica, que se compare com a bondade de Deus. Nada. O diabo apronta, faz, esculamba tudo, acaba com tudo. Deus vai lá e mostra que a bondade de Deus é muito maior do que a maldade humana. A redenção em Cristo é muito maior do que a criação. Sabia? O homem, o segundo Adão, é muito maior do que o primeiro Adão. O homem em Cristo, e quando ele restaurar a nossa vida para sempre, vai ser muito maior do que o Adão antes de pecar. Sabia disso? Vou repetir isso aqui. Olha. Você e eu, quando Jesus pegar o nosso corpo, que a Bíblia chama de redenção, e transformar em corpo glorificado, vai ser infinitamente melhor do que o Adão antes de pecar. Depois você pensa sobre isso. Então repare, a soberania de Deus está montada em cima da vontade de Deus. Então por que Deus é soberano? Porque Ele tem vontade própria. Ele tem vontade própria. E aí difere, porque vem uma coisa na cabeça, não está isso aí, vai. Difere o nosso Deus dos deuses, dos falsos deuses. Porque o nosso Deus, ele não vai ser, eu vou mostrar isso aqui, eu vou explicar. O nosso Deus, ele não vai ser movido simplesmente pelo que eu faço ou deixo de fazer. Claro que tem o seu lugar. O nosso Deus, ele tem vontade própria. O nosso Deus não precisa de barganha, né? O nosso Deus não precisa, como os falsos deuses pagãos, que se você sacrificar um negócio, ele vai lhe atender porque você sacrificou. Deus veio fazendo isso na velha aliança e depois veio mostrar que não é assim, era Ele. É tanto que muitas vezes, rapaz, você sabe que eu sou o dono dos animais todos. Se eu quisesse pegar um animal e torrar lá e fazer um sacrifício, eu mesmo fazia. Você já viu isso na Bíblia? Já. Não foi uma vez nem duas, mas foi umas 3 vezes. Ele chega e diz: olha, o animal é meu, você pensa que eu estou querendo um boizinho lá no fogo? É isso que faz a diferença? Não, é a sua atitude, não é o boi, é meu, o boi da terra, todos são meus. Então, na verdade, nosso Deus é diferenciado, ele é diferente dos falsos deuses. Por quê? Porque ele tem vontade própria e ele não é movido pelo que os outros simplesmente ficam fazendo. Ele faz aquilo porque ele quer fazer. Essa doutrina da soberania é uma doutrina que a gente sai, irmão. O homem sai, os demônios saem também e deixa só Deus. É uma doutrina interessante, né? É difícil às vezes de compreender, mas todo mundo sai da cena, fica só ele. E se a gente acreditar nisso, a gente até fica de boa, né? É esse Deus que eu sigo, esse Deus aqui, diante dele, a Bíblia diz que até que o céu some tudo, e todo mundo cai fora, tamanha a glória dele. Por que ninguém nunca viu a Deus e nem pode ver? E dizem até que, está na Bíblia, né, que os serafins ficam com um negócio nos olhos lá. Por que será? O que se subentende é porque é tanta glória que nem eles que estão lá rodeando o trono dá para
está encarando Deus, esse Deus soberano. Então pense só, bom, vamos lá. Então essa é uma base, né, da soberania e a vontade de Deus, certo? Essa é uma base da soberania e da vontade. A segunda base, eu estou pegando a minha ideia de Berkhoff e vou acrescentar mais duas, né? Acho que vou chegar na terceira hoje. Porque sabedoria a gente vai trabalhar separado, né? Então ele não é só o Deus que faz o que quer, mas ele pode tudo. Ele pode o que quer, ele faz o que quer e ele pode o que quer, certo? É diferente. Isso aqui fala do poder. Vontade e poder. Deus tem vontade e tem poder, né? A gente tem vontade, o poder da gente é minúsculo, pequenininho, desse tamanho, certo? Vamos ver esses aí? Mateus 19, 26. Jesus olhou atentamente para ele e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Isso aí, está falando de que é isso? Quem lembra? Salvação. Sabia? É salvação. Falando de salvação. Pedro diz: quem que pode se salvar? Aí Jesus disse: ninguém. Ninguém pode se salvar. Isso é impossível para os homens. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Certo? Então vai ter que acabar com esse negócio, certo? De que eu vou me salvar. Eu vou ser salvo, né? Ou eu sou salvo, mas não é eu que vou me salvar. Não, tem que ter cuidado, porque às vezes essa ideia da liberdade do homem, do livre-arbítrio, leva a gente para um caminho perigoso, certo? Ou seja, você começa a se apoiar em você mesmo. Isso é que nem bravo. Quando você começa a fazer, lembra de Jeremias? Se você fizer do homem o seu braço forte, se você confiar no homem, fizer do homem o seu braço forte, e o homem é você também. Ele está falando, se você confiar no homem, usa de você vai perecer, certo? Então a nossa força é muito pouca. De fato, a força do homem é muito pouca. O cara mais poderoso dessa terra é desse tamanho aqui. Ele precisa todo dia que Deus dê o ar para ele respirar, né? Que Deus todo dia deixe o intestino dele funcionar direitinho, senão trava lá, encrenca lá e pronto. E ele vai ter que rasgar a barriga, né? Então, vamos lá, outro texto. Então ele pode, né? Ele faz. João 23, 3. Mas se ele está contra alguém, quem poderá? Quem é todo o poder guiará? Quem o desviará? Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? Ah, sim, né? Quem pois o desviará? Isso aí é o pessoal falando com o Jó, né? Na verdade, eles falaram muita coisa. Irmãos, os companheiros lá de Jó, que eram amigos de Jó, você já percebeu isso? Eles falaram muitas coisas certas, só para a pessoa errada, certo? Então você não pega logo e cria uma barreira não, como os amigos de Jó, dizendo, era tudo amigo, eles estavam descendo o pau de Jó. Realmente, o que é que eles fizeram? Eles pegaram coisa certa para a pessoa errada e viram só um lado da verdade, certo? Sempre que lê Jó, pensa assim, eles viram um pedaço da verdade, um lado da verdade, e falaram a verdade que eles sabiam, sem entender a outra verdade, né? Certo? Como se fosse uma melancia, eles cortaram no meio essa melancia, eles estão comendo, esqueceram que tem outro lado da melancia, a outra banda da verdade, e estavam falando para a pessoa errada. Talvez se falasse para outra pessoa isso que eles falaram, estava certinho. Aí nós falamos para Jó, né? O cabo daquele, né? Mas aí eles pensam, se Deus for, né? Contra alguém, quem vai se desviar dele? Se Deus se levantar contra alguém, quem é que vai contra ele? Quem é que pode barrar ele? Irmão, porque às vezes a gente vê como é que eu digo? Vê Jesus, né? Essa descida da divindade, virar homem, e às vezes a gente vê, né? Parece que tem limites. Jesus se limitou, é diferente, né? Para salvar a gente, ele desceu para caramba para salvar a gente. E quando tem gente, quando lê o Velho Testamento, fica com medo, diz, esse Deus não é o mesmo Deus, não. É o mesmo Deus sim, só que é uma verdade que ele estava revelando.
Aquele vai e revela a outra, né? E elas não se batem, elas se completam. Deus da soberania e do poder, o mesmo Deus da graça, do amor e da bondade, é o mesmo Deus. Certo? Então é para se encaixar, as verdades elas se encaixam. Vamos lá, falta algum? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ok, né? Eu estou focando na questão do poder de Deus, que Deus pode fazer aquilo que Ele decidiu fazer, né? Então Ele decide fazer, Ele tem vontade própria, Ele decide fazer e Ele pode fazer. Ele não é igual a gente, às vezes decide, mas não pode. Ele decide e pode. Certo? Isaías 43:13. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Parece também que a gente, né, cita muito, né? Quem pode desfazer o que ele fez? Quem pode impedir? Ninguém, irmão. Ninguém. Lê esse texto aqui que eu não leio mais, Mateus 6:27. Então, poder é fazer, não só para Deus. Querer. Cadê? Aqui, querer é poder só para Deus. Certo? Só para Deus o querer é poder. E só para Deus o poder é fazer. Então, se Ele quer, Ele tem poder para fazer. E quando Ele decide fazer, Ele tem poder para fazer o que decidiu fazer. Certo? Esse é o nosso Deus. Mateus 6:27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é esse aqui, é daqui para aqui, certo? Na minha diz uma hora. Uma hora. Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Mas é tanto ideia quanto a outra, não sei se está mais perto hoje não. Mas um côvado, certo, eles mediam daqui para cá, dá mais ou menos 45 centímetros, certo? Da ponta do dedo ao o cotovelo, certo? Então, côvado, eu posso acrescentar um côvado à minha altura, ainda com as versões, mas eu posso acrescentar uma hora, ou eu, na minha vida. 1 centímetro. Oi? Jesus disse 1 centímetro, né? Centímetro. Quem pode acrescentar a estatura. Então, acrescentar um côvado, né? O côvado é 45 centímetros. Eu vou crescer 45 centímetros, vou ficar com 1,90. Eu posso só se for em cima daqueles canela de pau, como é que diz, aquelas pernas de pau. Aí você cresce, calma. Mas o que ele está querendo dizer é que você e eu, a gente tem um limite. Até na altura, né? Até na vida. Eu posso fazer planos, né? Mas a resposta vem da boca de quem? Do Senhor, de Deus, né? E se eu fizer planos, Tiago chega e dá de sola. Ele diz assim: se você for fazer planos, você isentar Deus, você está entrando numa seara ruim. Você tem que dizer: se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, vou negociar, vou segurar, se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, você quando dormir não acorda mais. Pronto, dá um troço, você morre. A vida e a morte estão nas mãos dele. Está tudo na mão dele. Irmãos, eu não sei se eu vou fazer, né, nessas coisas, mas salvo engano da minha mente aqui, se você pegar todas as veias, a aorta, os vasos capilares que tem no seu corpo, você se pudesse emendar um outro, dava uma volta na terra. Se você pegasse, né, tirasse suas veias todinhas, os vasos capilares, você emendasse um outro assim, dava uma volta na terra. Eu não sei a dimensão que eu esqueci da terra, eu sabia de quantos quilômetros dá. Aí você fica pensando, repare que negócio, e o sangue passa por esse negócio todinho, toda hora o sangue está circulando, suas veias, suas artérias, a aorta, os vasos capilares, pelo cérebro. Aí o vaso capilar ou um negócio no cérebro, ele é fininho, mano. É muito fininho, né? E aí se Deus não tiver dar graça a gente, sei lá, uma doença, qualquer desgraça, vem, entope e dá um negócio no cérebro, a gente cai tudo lá, ou fica com um monte de sequela. Você pode achar que isso é natural. Eu acho que é um natural guiado pelo sobrenatural.
né? Pelo texto de Paulo em Atos 17, ele diz que até eu respirar é Deus que me dá a respiração. 3 minutos, 4, o cabra que faz muito treino, ele aguenta 5, alguns chegam a 6, mas mais de 6 minutos, duvido ficar sem respirar. 3 é o mais ou menos normal. Normal assim, já você vai buscar, fica buscando ar. Certo? Mas tem cabra que faz esse negócio de mergulho, não sei lá, que treina tanto que chega até 5, parece que ele chegou a 6, o cabra é 5, né? As veias, artérias e capilares, a gente cerca de 100 mil quilômetros. Oh. E a Terra, 40.075. 2 voltas, né? Quase 2 voltas na Terra. É isso que eu estava. Aí você vê, nós somos tão pequenininhos, mas ao mesmo tempo é tão grande, né? Você e eu, nós somos tão pequenininhos diante de Deus, mas é um pequenininho tão grande que a gente só tem que bater palma para ele e ficar impressionado com o que ele fez e faz. Né? Então essa doutrina da soberania é interessante, a gente precisa pensar sobre ela para que a gente também não fique batendo, dando murro em ponta de faca, se desesperando, porque às vezes é normal, né? Se desespera, a gente acha, aí o político tal, não sei o que, política, não sei o que lá, os marginais, a gente se desespera todo, tudo isso tem lugar e mexe com a gente, né? Mas tem alguém que está sentado no trono e que reina, mesmo no meio dessa bagunça que os homens fazem, mas Deus está acima do trono, reinando, né? Eu é quem manda nesse negócio, né? Eu particularmente já falei isso, eu defendo, quem vai dar o ponto final na história do homem é quem começou, é Deus que vai dar o ponto final, é Ele que vai dizer, agora acaba, não vai ser Ele como eu quero agora, não acredito que homem nenhum vai fazer isso, mas vamos lá. Então Ele quer a vontade de Deus e o poder de Deus dá fundamento para a soberania dele. Aí tem um destaque, eu queria que vocês localizassem aí. Esse texto é interessante, mas é muito grande, a gente vai ver só os versículos que eu destaquei. É Romanos capítulo 9, do versículo 11 ao 24. Para quem já leu, né, o que é que Paulo estava dizendo ali? Paulo estava defendendo aquela ideia da soberania de Deus aí. Que ele escolhe quem ele quer. Né? Ele escolhe quem ele quer. Mas vamos ver se esse versículo dá ideia. 15, 16 e 23. 11 não? É porque é grande, né? 12 a 24. A pessoa acabou já a primeira parte. Ele é lindo esse texto, difícil, né? Porque às vezes a gente é muito emotivo, né? A gente fica muito na emoção, ao invés de ir para a espiritualidade e a razão, né? Um pouco abaixo da espiritualidade. Mas leu só 15, 16, se não der ideia aí, 23. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. 15 e 16? Só. Eu 22. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Esse texto vale a pena estudar ele todo, né? No nosso caso, né? Mas tem a ver com essa questão da soberania de Deus, né? Do Deus que decide ter compaixão do que ele tiver. Claro que isso aqui ele estava dizendo. Os gêmeos, nunca atendei para isso. Oi? Todavia, antes que os gêmeos nascessem. Porque nasceram, né, os gêmeos, né? Quem eram os gêmeos? Jacó e Esaú, né? E aí o texto fala que Deus, antes de nascer os gêmeos, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Antes de nascer, não, mas depois que nasceu, não, tal. Aí, por isso que a sabedoria de Deus, né, eu acho que também deve dar uma base legal na soberania, porque aí Deus não faz nada, aí já sou eu. Para mim, Deus não faz nada que não seja sábio, né? Mesmo que seja estranho para mim. Né? Para mim, Deus não vai fazer nada que seja maior do que eu possa pensar, de belo e tal, certo? Para quem é mais segura com essa questão da soberania, né, vai dizer, não, Deus ele faz o que ele quer, ponto final. E realmente
Só que eu entendo que ele é movido não só pelo poder e pela vontade, mas ele é movido pelo amor dele, né, pela bondade. Por isso que eu peguei esse texto, ele se compadece. Tem os vasos da ira, que ele guarda para o dia da ira. Isso é um negócio também que ele pensa assim, por que será que esse cabra não morre? Né? O cabra só faz coisa ruim. Ele está sendo reservado, das duas uma. Ou ele é um vaso de Deus, que Deus vai salvar ele, e ele vai abrir o coração, ou ele está sendo guardado para o dia da ira. Está sendo guardado para o dia da ira. Ele vai dizer, você está de molho aí. Que é isso que você está no seu caminho aí, você está de molho. Irmão, ninguém, né, nem nada foge à ação de Deus, aos olhos de Deus. Certo? Mas eu quero destacar essa ideia do compadece, que a vontade e o poder de Deus também tem uma coisa que eu chamei de bondade, né? De compadecer. Deus se compadece. O texto é muito maior, não vai estar não, certo? Porque mais na frente talvez a gente entenda esse texto. Mas o que eu quero focar aí. E o texto diz que Deus pegou Faraó, né? O rei do Egito, para nele mostrar o seu poder. E o caba já tem um coração duro, Deus disse, eu vou endurecer mais ainda. Pode ir, Moisés, que ele não vai deixar não, mas deixa assim mesmo que eu quero. Eu quero que ele fique duro mesmo, eu quero que ele resista, para que eu mostre a ele e aos dele, né, quem é que manda, quem é que é Deus, né, quem é que manda. Então a gente tem que ver essa ideia, certo? Da compaixão de Deus, ou da bondade de Deus. Amém? Pode dar uma lida, né? Dar uma meditada, né? Para ver. Falei sobre um pouco, né? Sobre a vontade e um pouco sobre o poder de Deus. Eu quero falar um pouco sobre o terceiro item que eu, né, coloquei, né? Que para mim dá base à soberania de Deus, certo? Eu posso falar dos dois, né? Tem um livro lá, eu dei uma olhada por alto, tem muita coisa que eu defendo, certo? Mas a vontade e o poder, eu coloquei a bondade como base da soberania, ou amor, né? Então ele faz por bondade, ele faz por bondade, é por amor. Vamos ver esse texto interessante. Esse é grande, né? Mas abra só para localizar o Salmo 136. Salmo 136, acho que vocês conhecem ele, né? O que é que ele diz lá? Quem lembra? Uma frasezinha que repete, acho que, sei lá, 20 e tantas vezes. Seu amor para sempre, a sua benignidade, a sua misericórdia, né? Dura para sempre. Então a gente precisa ler, né? Mas Deus fez isso por quê? Porque a sua benignidade. Ele, né, pegou os reis do Egito por quê? Porque a sua benignidade, né? E deu alimento a não ser porque a sua benignidade, o seu amor leal. Então é interessante, certo? E eu quero deixar isso uma ideia minha, né? Que a soberania de Deus está apoiada também na bondade de Deus, certo? Nele não há treva nenhuma, em Deus não há mal, em Deus não há ruindade, não há nada disso em Deus. Então quando ele age até no juízo, não existe maldade nenhuma, não existe nada de ruim, certo? Ele está agindo, e eu estou tendo um retorno ali agora. Teve uma semana eu ouvi alguém falar que quando ora a Deus, ele inicialmente orava pedindo para Deus ser justo. Só que depois ele se deparou que isso não era muito legal. Porque se Deus fosse ser justo, a gente talvez não estaria aqui. Então ele mudou a oração. Ele falou, eu preciso da sua misericórdia. Pois é, né? Porque a gente acha que Deus vai ser favorável ao erro dos seus filhos, né? E não acho que não é por aí não, para eles que vai, certo? Ou seja, Deus não vai estar, porque eu sou filho dele, eu vou estar fazendo as coisas erradas, e aí ele vai simplesmente aceitar, fazer vista grossa, e dizer, não, é assim mesmo, meu filho, então ele pode. É como o pai hoje, o cara ele vai, o pai cheio da grana, né? Que às vezes não sabe educar, estraga o filho, dá as coisas que os pais pulando, atropela os outros, mata não sei quem, o pai vai lá, bota dinheiro, tira da cadeia e tal, e o menino cada vez vai ficando de mal pior. E na verdade ele precisa pagar o que ele faz, né, para ser homem de verdade. Então eu vejo Deus assim também, claro que a misericórdia dele dura para sempre.
A misericórdia triunfa sobre o juízo, ou seja, a misericórdia tem um negócio assim que é difícil a gente entender, né? Bom, vamos lá? 145:13, me ajuda aí, né? Para a gente dar tempo de acabar com o que o Evangelho 45:13. Pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas sobre todas as gerações. O Senhor sempre cumpre suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Ó, eita texto, né? Ou seja, ele manda em tudo, tá? Ele faz o que ele quer, mas ele é bondoso em tudo que faz. Por isso que eu acho que é bom ter esse terceiro ingredientezinho aí na soberania de Deus, né? Porque ele não é carrasco, né? Nosso Deus não é um tirano, não é um arbitrário, tal, que sai fazendo, deitando, enrolando, porque aí para mim fere, né? Coisas que ele tem, né? Apesar dele ser o poderoso, faz o que quer, mas ele tem as suas motivações que é maior que a nossa. Vamos lá? Isaías 63:7. A benignidade do Senhor me ensinarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, sua grande bondade para com a casa de Israel, que eu sou com ele segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Esse é o versículo, né, pai? Aí dizendo, ele é bom, ele faz. Lamentações, esse aí conhece, é aquela 3, né? Eu esqueci 3, 22, 3, você conhece, né? Graças. Lamentações 3, 22, 3. Quem achou? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então a bondade tem que estar, né? João 3,16 a gente conhece, não precisa, né? Romanos 5,8 a gente também conhece, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco e tal. Agora vamos ver aqui, Tito 3, 5 a 7. Esse é bom a gente ler. Tito 3. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, Preste atenção nesse texto, né? Ele só não porque a gente fez algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o seu Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Amém. glória a Deus, né? Então é isso, né? Ele faz, ele é soberano, mas na sua soberania a bondade dele está embutida, né? A vontade dele, o poder dele e a bondade dele, certo? Aí eu pergunto aqui, ser bom é possível para o homem? Não. Só Deus é bom, irmão. É porque quando a gente pensa de bondade, a gente pensa nas coisas que a gente tem de bom. Mas ser bom teria que ser tudo. Todo. E nenhum homem é. A gente está nessa empreita, né? Nessa parada aí, a gente está correndo atrás disso. Mas, vez por outra, a gente percebe assim, uma pontinha de ruindade na gente, de maldade, de coisas que ferem a bondade. A bondade é algo puro demais, né? A bondade ela é puríssima. E, infelizmente, a gente ainda não está puríssimo. E o texto é interessante, quando alguém chega, né? Lucas 18 a 19, alguém chega para Jesus e diz: ó, bom mestre, né? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que você está me chamando de bom? Mas existe um que é bom, e é o Pai. Guarda os mandamentos. O que é que Jesus estava querendo dizer ali? Sabe muito bem o que ele estava querendo dizer, né? Que o homem não é bom. E na cabeça do judeu, tem mais essa, os judeus, eles só acreditavam que bom era Deus. Então ali, na verdade, ali era uma casca de banana, sabe? Porque na cabeça dos judeus, eles entendem que só existe um bom, que é Deus, não é um homem bom. Então quando ele jogou para Jesus, ele estava jogando a casca de banana. Jesus, como sempre, né? Guiado pelo Espírito, disse: quem é bom? Bom é o Pai, certo?
verdade, só Deus é bom, irmão. Só Deus é bom no sentido pleno da palavra. Só Deus é bom, só Deus é todo poderoso e só Deus tem uma vontade inquestionável. Só Ele. Eu gosto disso, só Ele. Não tem ninguém, em lugar nenhum do universo que possa dizer eu também tenho. Não tem. E essa é a parada que Satanás queria. Ele sabe que ele não tem e nunca terá. Ele não tem, né? Todo poder. Ele tem poder de mentira, prodígios de poder de mentira, mas ele não tem todo o poder. Amém? Então a soberania é mais ou menos isso aí, olha. Um pouquinho da soberania de Deus, né? E a gente tem que talvez pensar mais sobre essa soberania dele. Podemos afirmar então sobre a soberania. A vontade soberana. Ele não precisa de nada externo para tomar suas decisões. A vontade de Deus é assim: Deus não precisa de nada externo para tomar suas decisões. Isso aqui é vontade plena. A vontade plena é quando você não precisa de nada externo para tomar suas decisões. Deus é assim, ele não precisa de nada, nem de ninguém. Ninguém precisa dizer nada a ele. Ninguém vai. Tem um texto que ele fala, né? Acho que é João, que ele fala assim: procure um árbitro para ficar entre nós dois. Deus tem um texto que diz assim, acho que é em João mesmo, tem assim: quem é que pode ser árbitro entre eu e Deus? Quem é que pode julgar entre eu e Deus? Primeiro, o árbitro já não julga nada, porque ele é que é o juiz dos juízes, né? Deus é o juiz dos juízes. Então, a vontade soberana de Deus, em outras palavras, quer dizer que ele não precisa de nada externo para tomar as decisões dele. Isso é bom, né? Faz ele ser único. Então, a gente ora, a gente jejuma, lê a Bíblia, faz o seu lado, declara que está escrito, tudo isso faz parte do plano, né? Mas não é isso só que vai fazer Deus mudar. Tem uma vontade dele que ele estabeleceu na palavra, né? Quando eu entro em linha, é como se eu estivesse dizendo: Deus, eu estou dizendo o que o Senhor quer fazer, pelo que o Senhor deixou claro. Se eu compreendi bem a sua palavra, o Espírito Santo conseguiu transmitir para mim a sua palavra na sua pureza, é isso que o Senhor quer. Então, o Senhor pode me dar? Aí Deus vai dizer: é exatamente isso que eu quero fazer, né? Então faço. Você está entendendo? O que eu estou querendo mostrar aqui é importante todas essas coisas, né? Mas Deus está acima disso, irmão. Isso é bom, porque às vezes a gente pede que é coisa errada, a gente pede do jeito errado, e Deus está dizendo: você está pedindo tudo atrapalhado, mas não vou fazer isso não, porque está muito confuso aí, você está querendo. Nem você sabe o que você está pedindo. Ou você já tem certeza que é isso mesmo que você quer? Se Deus fosse falar com a gente assim, você tem certeza que o que você decidiu fazer é isso mesmo que você quer? Aí é preciso botar essa gente não é na berlinda, mas se ele botasse a gente assim no canto da parede, a gente ia dizer: eita, e agora? Eu não sei, mas Deus já chegou para mim e fez um questionamento. Vou dar um exemplo, que eu já citei aqui. Quando roubaram ali no galpão, tem muitos anos, assim, mais de 30 anos, roubaram no galpão. Foi de madrugada, torno de 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. E eu estava orando nesse dia. Foi madrugada, no dia que eu me lembro mais. E aí os cabos entraram lá no galpão e levaram essa empresa, foi 4 ventiladores, a irmã Terezinha começou a gritar: não sei o que lá, e o cabo abriu, né? E aí me liga de manhã cedinho, eu venho com aquela coisa da parte e tal, os caras aí para dentro. Aí depois eu fui reclamar com Deus, claro, né? Deus, como é que é um negócio desse? Eu estava orando. Se eu tivesse dormido, né? Aí beleza, estava dormindo, ele não vai me acordar para me dizer um negócio desse, mas eu estava orando naquela hora que roubar lá, porque o Senhor não me disse. Aí Deus disse: você ia fazer o quê? Aí eu: nada. E para que ele ia me dizer? Sabe, pronto. Para que ele ia dizer uma coisa que você não ia fazer nada? Você não ia acreditar. E aí? É mais ou menos isso. Então às vezes a gente nem sabe das coisas, irmão. A gente precisa tanto desse Deus que faz as coisas independente das minhas, entendeu? Quando as minhas batem com as dele, aí pronto, fechou, né?
Mas se ele fosse tomar em consideração as minhas ações, todas as ações que você possa pensar, a gente estava frito. Graças a Deus que ele age por ele mesmo. Ele olha, sabe para quem? Tem um texto assim. Acho que é Hebreus. Acho que é os Hebreus, eles dizem assim: jurei por mim mesmo. Não tem ninguém por que eu jurar. Aí diz que Deus jurou por ele mesmo. Eu juro que vai ser assim. Pai, é como se ele dissesse: confia, pai. Eu estou jurando por mim mesmo, eu estou jurando pela pessoa maior que tem. O texto até diz que ele não precisava fazer isso não, mas ele para dizer assim: acredite no que eu estou dizendo. E já que para você acreditar, quer dizer que eu juro por mim mesmo. É isso. Então Deus, ele é por ele mesmo, e ele faz para a gente por ele mesmo. E quando a gente entra em linha, beleza, aí o negócio fecha a conta, aí o negócio anda. Então essa é a nossa missão, é tentar cada vez mais entender o que ele tem na cabeça dele, pelo Espírito, pela palavra. Quanto mais eu entender o que Deus tem na cabeça dele a respeito a mim, e pelo que ele revelou na palavra, mais eu fluo, certo? Então ele não precisa de nada de ninguém para tomar suas decisões. Ele não precisa de apoio de nenhuma pessoa, nem de ninguém para agir. Não precisa. Ele usa, mas não precisa. Isso é soberania. Isso é forte, mas é assim mesmo. Ele não precisa de exército. E quantas vezes, lembra? Tem vários textos na Bíblia, mas lembra quando foi Gideão? Foi com a galera, 32 mil, não foi? Foi Gideão? Foi Gideão, não foi? Aí, rapaz, tem gente demais aí. Vai dizer que foi vocês, não manda-se embora aí e tal. Ficou 300, irmão. Para brigar com o exército. É como Deus disse: vocês vão dizer que foi você, não foi você, fui eu. E não é só esse texto não, mas alguns textos na Bíblia ele fala: tem muita gente, não, isso aí está demais. Tira esse povo, eu não quero que vocês achem que foram vocês que fez isso. Entendeu? Então, ele tem um poder soberano, ele não precisa de apoio de ninguém, de nenhuma pessoa para agir. Ele usa, mas não precisa. Diferente, entendeu? E você precisar e você agir por querer. Diga. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai além do que eu posso ver. Verdade. Vai chegar. Vai sim. Tudo aquilo que ele quer. Amém. Amém. E podemos também afirmar que ele não precisa da bondade de ninguém para ser bom. Isso é soberania. Então esses três, e o quarto, a gente vai falar mais na frente, vai ser a sabedoria, Mas esses três já dá base para a soberania dele: a vontade, o poder e a bondade. Então Deus não precisa que ninguém fique bonzinho para ele ser bom. Ele é bom porque ele é bom. É como ele ama porque ele ama. Ele não me ama porque eu faço alguma coisa para ele, entendeu? Porque eu digo que amo ele, ele me ama. Ele me ama porque ele ama. Porque ele quis amar, amou primeiro, morreu primeiro, perdoou primeiro. Tudo ele fez primeiro. Ninguém passou na frente de Deus. Ele sempre sai na frente, saiu na frente. E a gente precisa acreditar nisso. Deus saiu na frente e sai sempre na frente, irmão. Deus não sai atrás. Um dia eu estava vendo que um pregador estava falando assim que parece que na história, o diabo vai apontando e Deus vem atrás ajeitando. Mas na verdade não é assim não. Certo? Deus está sempre na frente do diabo. O diabo não fica fazendo as graças dele e Deus diz assim: eita, acaba fez uma coisa que eu não pensei. Nada disso. Ele deixa, vai porque ele já tem algo ali na frente que vai dar um nó, vai dar uma rasteira no inimigo. Aleluia. Eu acabei de deixar a gente entender, certo? Amém? Amém. Tem uma história, do Deus que é bom e sabe o que faz. Acho que alguns já devem ter ouvido, eu contei há muito tempo atrás aqui, mas ela é interessante. Deus é bom e sabe o que faz. Amém? Aí, a história é a seguinte, eu coloquei aqui. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre me lembrava dessa verdade. Em todas as situações dizia: meu rei, não desanime, porque Deus é bom e sabe o que faz.
matar o animal, porém não evitou que sua majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar gratidão por sua vida salva pelos esforços do seu servo, perguntou a ele: e agora? O que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido o dedo. O servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer que Deus é bom e sabe o que faz, e que mesmo isso, perder o dedo, é para o seu bem. O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que este fosse preso na pior cela. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e ser atacado, desta vez por uma tribo de índios canibais, que eram temidos por todos, pois faziam sacrifícios. Depois de prender o rei, passaram a preparar, cheio de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso: este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso, falta ali um dedo. E o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou seu súdito e pediu que ele viesse à sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tínhamos Deus. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida: se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso, logo que tanto defendeu? O servo sorriu e disse: meu rei, se eu estivesse junto contigo nesta caçada, certamente seria sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo algum. Eita, Deus é bom e sabe o que faz. É uma história, né, irmão? Mas que é mais ou menos isso aí que acontece com a vida da gente. E a gente precisa acreditar nisso. É difícil na hora que você perde o dedo, né? É difícil, né? Mas de repente tem um negócio que vai desenrolar lá na frente da gente, a gente sabe. Às vezes a gente perde alguma coisa, sabia? Sei lá, uma situação, tem gente que, sei lá, ou perde um emprego, uma amizade, sei lá, qualquer coisa. De repente, se o negócio fosse andando naquela direção, não vai ser pior. E é claro, né? Não é, Deus permite, né? E usa, né? Para a glória de Deus. Né? Então a gente tem que acreditar nesse Deus que está, né? No governo, né? Sendo soberano sobre todas as coisas, animais e etc, etc. Pessoas, certo? Aí tem um impasse teológico, que eu vou falar um pouquinho aqui, mas eu vou deixar para vocês pensarem, e se Deus quiser, né, domingo a gente comenta mais profundamente. Impasse teológico, certo? Que impasse é esse? É a existência do mal e suas manifestações frente à vontade, o poder e à bondade de Deus. Pancada isso aí, né? E é um tema de muitas discussões, né? Deus é a vontade, Deus manda, é o cara que manda em tudo, é o poderoso, tem bondade, mas o mal existe. Né? E o mal tem feito muita maldade. E aí, cadê a vontade de Deus, o poder de Deus e a bondade de Deus? Então a gente vai conversar um pouquinho na semana que vem sobre isso. Mas se você quiser dar uma estudada, aí a gente faz um pouco diferente, faz mais como se fosse uma conversa, um debate.